Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o exame de bioimpedância, que é o exame que dá pra gente toda a análise corporal e fornece um relatório detalhado e também um pouquinho de como funciona a minha consulta. Antes de iniciarmos a consulta, o paciente sobe nessa plataforma que vai fazer toda a sua análise corporal e fornecer pra gente quantidade de água, sais minerais, proteínas, massa magra e massa de gordura. A plataforma possui esses 4 eletrodos onde o paciente pisa descalço e mais 4 eletrodos na mão onde o paciente segura na frente do seu tronco, para fornecer para a gente uma análise segmentar de membros inferiores, tronco e membros superiores. No final do exame é fornecido um relatório detalhado de toda essa composição corporal, onde o paciente pode ver a sua composição e comparar com novas medidas. No final do exame, entramos em consulta para analisarmos esse resultado e estabelecermos estratégia de tratamento. Você sabia que o rosto da criança pode crescer errado e ninguém perceber? Alterações como posicionamento da língua, respiração pela boca, mastigação incorreta pode interferir no crescimento facial. O edia funcional dos maxilares atua nessa fase de desenvolvimento com aparelhos funcionais. A gente consegue guiar o desenvolvimento dessa fase de forma natural e saudável. Então, agende uma consulta para o seu filho. O tempo é nosso maior aliado. Já ouviram falar do BCA, que são os aminoácidos essenciais, aqueles aminoácidos que o nosso corpo não produz e a gente precisa ingerir eles através da dieta? Muita gente usa com a intenção de aumentar a síntese proteica, a produção de proteína, para ajudar na hipertrofia, no ganho de massa. Mas os últimos estudos trazem pra gente que se você já tem uma dieta adequada na sua ingestão de proteínas, ou se você já usa uma proteína isolada de boa qualidade,
não tem necessidade de ficar suplementando com BCA, porque através dessa proteína, desse alimento, você já vai conseguir ingerir as quantidades necessárias de BCA para manter a sua síntese proteica lá em cima. Agora, caso você tenha uma alimentação pobre em proteínas ou você é vegetariano e não consegue só nos vegetais esses aminoácidos essenciais, aí sim a suplementação seria necessária. Vocês sabiam que a cafeína é um recurso ergogênico que mais tem evidência científica se tratando de suplementação pré-treino? Mas antes, muito prazer, meu nome é Guilherme Dorsino, sou médico, tenho especialidade em medicina de família e medicina do esporte. Me segue porque eu estou sempre postando dicas e orientações para as pessoas que buscam por mais qualidade de vida através da atividade física. Então vamos lá. A cafeína aumenta o nosso estado de vigília e alerta, isso todo mundo sabe. Agora o uso como pré-treino pode ajudar na força de contração muscular, pode ajudar na lipólise, que é a quebra de gordura, e ajuda também a reduzir a percepção do esforço. Ou seja, a gente vai demorar mais tempo para se sentir cansado durante o treino e o nosso treino vai render mais. Além disso, você precisa ficar atento à dose recomendada para o seu peso para que você não sinta os efeitos colaterais. E se você treina à noite, a cafeína não é tão interessante porque pode prejudicar o seu sono. Doutor, quando que eu posso começar a utilizar a medicação para me ajudar na perda de peso? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente de pessoas que querem acelerar o processo de emagrecimento. Mas antes, muito prazer, meu nome é Guilherme Dorsino, sou médico, tenho especialidade em medicina de família e medicina esportiva. Me segue aqui porque eu estou sempre dando dicas e orientações para as pessoas que buscam por mais qualidade de vida através da atividade física. Então vamos lá, o uso de fármacos, de medicações para ajudar na perda de peso, ele tem indicação quando o paciente tem uma falha em perder pelo menos 5% do seu peso corporal e em manter essa perda de peso, seguindo as diretrizes de prescrição, que seria o paciente com IMC acima de 25 e com uma ou mais comorbidades, pressão alta, diabetes, alterações no colesterol, entre outros, ou se o paciente simplesmente tem um IMC acima de 30, que já é um IMC um pouco alto. As medicações anti-obesidades prescritas nesse tratamento, elas são parte de uma terapia que deve incluir dieta, atividade física e principalmente mudança do estilo de vida. Não pode pôr a conta só no remédio. E além disso, se o paciente fizer o tratamento por 12 semanas e não atingir uma perda de pelo menos 5% do peso corporal, essa medicação tem que ser descontinuada e o tratamento tem que ser revisto. Toda vez que eu penso em usar aparelho, vem na minha cabeça o aparelho tradicional. O velho aparelho metálico. Aquele que demora anos para concluir o tratamento, aquele que machuca e aquele que é muito difícil de higienizar. Não é assim que vocês pensam? Agora, existe uma alternativa, que são os alinhadores. Os alinhadores ortodônticos, eles são muito mais estéticos, mais previsíveis e não machuca comparado ao aparelho tradicional. Olha esse vídeo aqui, mostrando a simulação de como ficará o resultado final antes mesmo de iniciar o tratamento. Se você quiser receber esse vídeo, é só mandar uma mensagem pra gente que nós enviaremos para você a simulação desse tratamento. Vocês já ouviram falar na avaliação pré-participação esportiva, o famoso check-up? Mas antes, muito prazer, meu nome é Guilherme Dorsino, sou médico, tenho especialidade em medicina de família e medicina do esporte. Me segue porque eu estou sempre dando dicas e orientações para as pessoas que buscam por mais qualidade de vida através da atividade física.
Então vamos lá. A avaliação pré-participação esportiva, o famoso check-up, tem como objetivo identificar fatores de risco ou condições que podem causar complicações durante a prática do exercício e também identificar doenças ou condições que precisam ser tratadas antes de iniciar uma atividade física. E outro objetivo também muito importante é verificar se você tem alguma condição que vai dificultar a sua performance. E como que a gente faz isso, doutor? A gente tem uma longa conversa, que é aquela anamnese, onde a gente vai identificar todos os seus fatores de risco, ver o seu histórico de vida pessoal e o seu histórico familiar. E, se necessário, vamos pedir exames de sangue, exames de imagem e até exames cardiológicos. E aí, você já fez essa avaliação pré-participação esportiva? Já fez o seu check-up? Tá tudo em dia? Muita gente já sabe que a creatina pode auxiliar no ganho de força, na melhora da performance esportiva e no melhor desempenho durante o nosso treino, mas o que muita gente ainda não sabe é que ela pode atuar no nosso cérebro, melhorando o nosso humor e reduzindo o nosso risco de ter depressão. Mas antes de eu te explicar isso, muito prazer, meu nome é Guilherme Dorsino, sou médico, tenho especialização em medicina de família e medicina esportiva e atuo nessas duas áreas para ajudar pessoas que buscam por mais qualidade de vida através da atividade física. Estudos recentes mostram que a creatina tem um efeito neuroprotetor. Ela atua nos sistemas de neurotransmissão que são responsáveis pela regulação do humor. Sendo assim, a gente pode reduzir o nosso risco de ter depressão. E nos pacientes idosos, esses estudos mostram pra gente uma melhora no desempenho da memória, melhora da massa óssea e redução da fragilidade dos idosos. E vale lembrar que a creatina é produzida naturalmente pelo nosso corpo, ou a gente encontra ela em frutos do mar e carne vermelha. Mas infelizmente nem todo mundo consegue consumir a quantidade necessária diária de creatina. Por isso é importante a suplementação. Procure um profissional qualificado se você deseja fazer qualquer tipo de suplementação, não só da creatina. Up in the clouds, how jealous know what we felt. Something so wild, we'll be ordinary. Whey protein é indicado para todo mundo? Não necessariamente. Se você consegue, através da alimentação, seu café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, bater ali a sua meta diária de proteína, o seu consumo médio diário de proteínas, você não precisa suplementar com whey. O whey está indicado para aquelas pessoas, como na maioria da população, que não consegue a quantidade de proteína suficiente durante o dia com a alimentação básica, as refeições diárias. Então a gente entra com whey protein ali em alguns momentos do dia para ajudar nessa meta proteica, né? Para a gente ajudar no ganho de massa magra, na manutenção dessa massa magra e também para evitar, né, perder essa massa magra. Então o whey ele entra aí como uma estratégia no ganho e na manutenção da massa magra. Mas se você já consegue consumir uma quantidade de proteína só através da alimentação, não tem necessidade de estar usando.
Vamos falar sobre meta diária de proteína? Eu postei um Reels anteriormente falando sobre whey protein, uma pessoa me perguntou qual seria a meta diária de proteína para ela. Então esse valor ele varia muito com o seu objetivo, se é hipertrofia, se é manter a massa magra, se você está no processo de emagrecimento. E ele pode ir de 1,2 até 1,8 gramas vezes o seu peso. Eu gosto de deixar para os meus pacientes o valor de 1,5 gramas vezes o peso. Fazendo esse cálculo, você vai ter ali o valor diário de proteína que você deve consumir ao longo do dia. E é interessante que você divida esse valor em todas as refeições. Então, todas as refeições que você for fazer durante o dia, café da manhã, lanche, almoço, janta, é interessante que tenha uma proteína baseada no seu cálculo diário de consumo de proteína. It's perfect. Oi gente, hoje eu queria falar sobre cannabis medicinal, que nada mais é do que o uso terapêutico de uma planta, a cannabis sativa. A cannabis sativa, ela tem dois princípios ativos, né, essa planta. Tem o THC e tem o CBD. E esses dois princípios ativos, eles vão agir num sistema que a gente tem no nosso corpo, que chama sistema endocannabinoide. E essa interação vai ajudar a regular algumas funções, como dor, humor e até o nosso sono. E o uso da cannabis medicinal ele é muito amplo, então ele pode tratar desde as epilepsias refratárias, que são aquelas epilepsias onde a pessoa não consegue controlar as crises convulsivas só com as medicações tradicionais. É usado também para tratar dores crônicas, usado para tratar esclerose múltipla, alguns transtornos mentais como ansiedade, insônia e até doenças neurológicas como Alzheimer e o Parkinson. Mas é importante, gente, ter o acompanhamento de um médico para saber a dosagem e a porcentagem de cada princípio ativo que vai ter ali naquela composição que o paciente vai estar usando. Vem cá, sabe o que esses 7 pacientes têm em comum, apesar de ter dentes totalmente diferentes um do outro? Quanto antes, melhor tratamento. Quero falar com isso é que você, mamãe e papai, façam uma avaliação ortodôntica antes de trocar todos os dentinhos, porque às vezes a gente consegue resolver com aparelhos ortopédicos ou começando a alinhar e nivelar o dente, liberando o crescimento da mandíbula, porque pode ter uma retroinclinação dos incisivos travando esse crescimento, liberando, alinhando e nivelando esses dentinhos, a gente consegue liberar o crescimento dessa mandíbula, ou colocar acessórios no aparelho para melhorar e promover um crescimento, tá? Então, papai e mamãe, agende sua consulta. Gente, eu tô aqui com a minha creatina, né? Eu tenho ela em cápsula e tenho ela em pó. Eu alterno muito o jeito que eu gosto de tomar. Mas eu queria trazer para vocês hoje um mito, ou até uma dúvida que seja de muita gente, de que a creatina engorda ou que a creatina retém líquido. Isso não é verdade, isso é um mito. A creatina não vai fazer você ganhar peso em gordura e também não vai fazer você reter líquido. O que acontece é que ela vai inchar a célula do seu músculo e você vai ganhar mais força na hora do seu treino de musculação. Dessa forma, você vai poder ganhar mais massa muscular e, consequentemente, perder gordura. Testosterona em 234, indica reposição? Não, gente, um exame isolado, baixo desse jeito, não tem como indicar uma reposição. A gente precisa ver se realmente esse exame está baixo. Então a gente teria que repetir esse exame em 4 a 6 semanas e avaliar também o estilo de vida do paciente, o uso de algumas medicações, o sono e principalmente em qual horário que ele coletou esse exame, porque a testosterona no homem ela sofre uma variação muito grande ao longo do dia. Então, só um exame baixo assim, de testosterona isolado não tem como indicar reposição. Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Por que você vai tomar um polivitamínico? Porque você está com deficiência de algumas vitaminas. Então, qual seria o melhor polivitamínico? Seria aquele calculado para as deficiências vitamínicas que você tem.
Então, por isso que você tem que procurar um médico ou nutricionista para avaliar se você tem alguma deficiência, para aí sim você tomar esse polivitamínico, que vai ser calculado, prescrito, manipulado de acordo com as suas deficiências. Não existe um polivitamínico que seja bom para todo mundo. Esses polivitamínicos que tem no mercado, eles têm quantidades muito pequenas de vitaminas, de minerais, que possivelmente, se você tem alguma deficiência, não vai ser o suficiente para repor. Então, por isso, procurar um profissional qualificado e avaliar caso a caso qual que é a sua deficiência e qual que é a melhor forma de reposição. E nem sempre é só reposição de vitamina, né, gente? Tem muitas outras coisas que a gente também precisa repor. Uso para ansiedade vicia? Não, gente, nem para ansiedade, nem para qualquer outra doença ou patologia que a gente usa a cannabis medicinal, ela vai causar um vício. Porque ela não tem o poder de causar uma dependência química, igual algumas drogas como álcool, cocaína, ou até algum antidepressivo, algum ansiolítico tratado aí para a saúde mental. Então não causa uma dependência, não causa um vício. Estou testando um pré-treino novo, vou fazer um treino de corrida e lembrei que muita gente me pergunta qual o melhor pré-treino e até me pede indicação de pré-treino para tomar. E eu sempre falo que o pré-treino precisa ser individualizado. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar para vocês 3 coisas que vão influenciar na escolha desse pré-treino ou até na manipulação dele. A primeira é o tipo de esporte que você pratica. Se você vai fazer um treino de musculação ou um treino de corrida, isso vai influenciar em algum dos componentes ali. Outra questão seria o horário que você vai treinar, né? Se você vai treinar de manhã ou à noite, isso influencia, porque muitos pré-treinos têm cafeína, então não vai ser interessante se você que treina à noite, tomar um pré-treino com cafeína. E por último, avaliar muito bem esses componentes, porque alguns deles podem trazer efeitos colaterais e pode acabar prejudicando o seu treino ao invés de te ajudar. Bom, vamos falar sobre esse caso aqui que eu postei ontem. Um clínico geral me encaminhou esse paciente e me questionou se poderia colocar aparelho. Um paciente que tinha doença periodontal. O que é a doença periodontal? É a doença que acomete o tecido de suporte do dente, que é gengiva e osso. Nota aqui nessa fotinha dela a retação de gengiva. Um osso mais em cima e quando vem aqui, ó, ele desce. Isso daí é a doença periodontal ativa. Fiz os testes, vi que ela poderia colocar o aparelho. A movimentação ortodôntica em reabsorção e formação óssea nova. Isso é muito bom para quem tem doença periodontal. Por quê? Ganhando osso, a gente consegue ganhar gengiva e melhorar a estética, favorecendo assim um prognóstico melhor. Lá no final, quando ela for fazer faceta, tá tudo ok. E também na ortodontia, além de ganhar osso, gengiva, a gente conseguiu melhorar os espaços que ela tinha entre os dentes. Isso foi bacana. Então, assim, ortodontia e periodontia, se for consciente, dá tudo certo. Esse caso tá lindo e a paciente tá super satisfeita e eu tô amando finalizar. Vou mostrar um resultado de um paciente bem interessante para vocês, uma evolução incrível que ele teve, e logo depois eu vou mostrar qual foi o nosso plano de tratamento para ele chegar nesse objetivo. É um paciente que chegou para mim com 92,3 quilos e tinha uma massa muscular de 39 quilos, uma massa muscular ok, até aumentada para a idade dele para o sexo. Porém, tinha 25,1 quilos de gordura, o que era muito alto para a idade e para a altura dele. Ele conseguiu perder quase 4 quilos de gordura em apenas 4 semanas. Ele reduziu de 25,1 para 25,5, perdendo 3,6 gramas de gordura, gente.
E olha que legal, ele já tinha uma quantidade de massa magra ideal, até um pouco acima. Ele não conseguiu só manter como ele ganhou, mais meio quilo de massa magra. E agora eu vou falar para vocês qual foi o plano de tratamento que a gente fez para esse paciente chegar nesse objetivo. Nós trabalhamos com os 3 pilares da mudança do estilo de vida, que são a prática de atividade física regular, escolhas saudáveis na hora da alimentação, bater a sua meta proteica e, por último, um sono reparador, gente. Não adianta fazer as 2 primeiras coisas se você não tiver um sono reparador. E foi assim que o paciente conseguiu esse objetivo, sem uso de drogas, sem uso de hormônios, de maneira natural, apenas mudando seu estilo de vida. Oi, meu nome é Lara e eu vim colocar o aparelho invisível, o aparelho do momento. I'm about to go and show it off. I'm enjoying my company and you know what's sounding like fun to me is not answering any of your calls. I just wanna take it easy. Doutor, é verdade que depois dos 30 anos a gente começa a perder massa magra? Sim, se você não seguir as 3 orientações que eu vou te mostrar agora. Mantenha uma rotina de exercícios de força e musculação, consuma a quantidade de proteína adequada para o seu peso e, por último, beba bastante água, seus músculos agradecem. Posso substituir meu Rivotril por cannabis? Boa pergunta. Sim, pode substituir. Inclusive, uma das aplicações da cannabis medicinal é no desmame dos benzodiazepínicos, né? São essas medicações sedativas como o Rivotril, que sim, essas medicações causam uma dependência. A gente utiliza ali o óleo de CBD, o óleo da cannabis medicinal, para poder fazer o desmame dessa medicação que a pessoa está dependente. Então, sim, pode ser substituído o seu Rivotril e é uma ótima substituição por cannabis medicinal. Oi, gente! Aqui no Instituto RV chegou um aparelho bem diferente dos aparelhos tradicionais. É o famoso alinhador, o aparelho invisível. Dentro dessa caixinha, a gente recebe toda a sequência que o paciente vai usar durante o tratamento. Então, aqui tem começo, meio e fim. Então, a gente tem a previsibilidade de tratamento aqui. Junto com os aparelhos, o paciente recebe a necessaire, que dentro dela vem uma case. Essa case o paciente utiliza para guardar o aparelho durante as refeições, tá? Dentro dela vem até um acessório para ajudar a remover o aparelho. Então, assim, se você quer previsão no seu tratamento, saber quando começa e quando finaliza, entre em contato com a gente. A Anvisa publicou uma nota que as canetinhas emagrecedoras só vão poder ser vendidas com retenção de receita, assim como é feito com os antibióticos atualmente. Eles tomaram essa decisão porque estava tendo um aumento muito grande dos efeitos adversos e efeitos colaterais em pessoas que não tinham indicação aprovada pela Anvisa para estar usando essa medicação. Então, a partir de agora, você vai precisar de uma receita controlada, ou seja, você vai precisar passar por uma consulta com o médico. Ele vai ver a real indicação dessa medicação, se encaixa no seu caso, aí sim ele vai te prescrever. E aí, o que vocês acharam dessa nova decisão da Anvisa? Eu adorei, só vai tomar o Ozempic agora quem realmente tem indicação. Essa decisão ela vai começar a valer a partir de 60 dias depois que a Anvisa publicar no Diário Oficial, e as receitas elas vão ter validade de até 90 dias depois de prescrita. Olá, meu nome é Maria Vitória. Hoje eu estou aqui para fazer a cirurgia ortognática. Estou muito animada. Chegar até aqui é fruto de um planejamento muito longo. Eu uso aparelho desde que eu me entendo por gente, desde bem novinha. E só mais velha, com 18 anos, que eu descobri a necessidade de fazer a cirurgia ortognática. Desde então eu venho me preparando para isso. Finalmente, então, chegou o dia e vamos lá. Espero que dê tudo certo.
Olá, meu nome é Guilherme Dorcino, para quem não me conhece, eu vim aqui mais uma vez me apresentar. Eu sou médico, eu tenho uma residência médica em medicina de família e uma pós-graduação em medicina esportiva. Eu costumo dizer que eu fiz essa pós para poder complementar a minha residência, para poder ajudar aquelas pessoas que buscam por mais qualidade de vida através da atividade física e da mudança do estilo de vida. Então, o meu público ele vai desde adolescentes, adultos e até idosos, atendo pessoas sedentárias, pessoas que estão iniciando atividade física, atletas de alta performance e até pessoas saudáveis que buscam apenas por um check-up. Então, o meu atendimento ele é pautado nas bases da medicina de família, que é a prevenção e a promoção de saúde, e associado a isso, eu busco ter um olhar integral sobre o paciente, vendo todo o contexto de vida dele, para a gente poder avaliar e direcionar um plano de tratamento de acordo com os objetivos e o contexto que ele está inserido. Reposição hormonal pode acelerar a calvície? Então, se for uma reposição hormonal e ela tiver sido bem feita, ela não vai te trazer efeito colateral. Pelo contrário, ela vai te trazer benefícios porque ela está sendo bem indicada. Você precisa repor algo que está faltando. Agora, se você está fazendo uso indiscriminado de hormônios, não tem indicação de fazer uma reposição, ou até tem indicação de fazer uma reposição, mas está fazendo dose muito alta, intervalo de tempo prolongado, ou intervalo de tempo muito curto, tudo isso pode influenciar nos efeitos colaterais. Mas a reposição hormonal bem indicada e bem feita, ela não traz nenhum tipo de efeito colateral. Vamos falar do vídeo da cantora que viralizou na semana passada e eu quero falar uma coisa que muita gente não reparou. O que mais me assusta não é nem o fato dela estar fazendo um simples agachamento sem peso e estar precisando da ajuda do personal, mas sim o fato que depois da repercussão ela foi nas redes sociais e disse que o seu percentual de gordura está em 27%, mesmo ter emagrecido mais de 15 quilos. Esse é um percentual de gordura um pouco alto. Então, além do peso que a gente diminui na balança, é importante a gente reduzir o nosso percentual de gordura e aumentar ou manter estável o nosso percentual de massa magra, de músculo. Independente do uso de medicação ou não, é importante estar alinhado à dieta e o exercício físico para que a pessoa não perca músculo durante o processo de emagrecimento. E pelo contrário, é interessante que ele mantenha ou aumente esse percentual de músculo para ajudar a reduzir o percentual de gordura. Então, se você está num processo de emagrecimento, fique atento à sua dieta, se você está ingerindo a quantidade de proteínas necessárias e não deixe de fazer musculação, para evitar a perda de massa magra, a perda de músculo durante o seu emagrecimento.